O Dr. Hércules já se reportou a questão da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que começou o dia 21 e vai até o dia 28. A questão da inclusão da pessoa com deficiência tem sido uma pauta que nós temos trabalhado bastante também. E, sobretudo, quando visitamos as escolas, né, e eu que visitei mais de 300 escolas no estado, a gente percebe, e também no dia a dia, como a inclusão de fato da pessoa com deficiência ainda é quase que uma ficção no Brasil. Claro que nós já evoluímos em termos de legislação, nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós temos hoje a obrigatoriedade que as escolas, né, tenho que aceitar a matrícula de todas, de qualquer criança ou adolescente com qualquer tipo de deficiência, mas o suporte a esse arcabouço legal ainda é muito pequeno, doutor Hércules, e o senhor sabe muito bem disso, né? Conversa, por exemplo, com uma mãe de uma criança com deficiência e que talvez seja uma deficiência que a comprometa mais, a dificuldade que existe para assistência para essa criança. Aqui eu abro um parênteses para parabenizar as APAES, as Pestalozes, a Vitória Dal e tantas outras instituições semelhantes a essa, que fazem um trabalho fantástico nesse sentido, né, de acolher, de dar assistência a pessoas com deficiência, independente de idade, né, desde bebês até pessoas já na terceira idade, praticamente. Então, essas instituições merecem todo o nosso respeito e todos os anos a gente tem feito emendas para o maior número possível desse tipo de instituição, porque reconhecemos que é um trabalho que, se elas não fizerem, ninguém faz, não é um trabalho que é oferecido nem pelo município, nem pelo Estado, nem pelo governo federal. Mas a questão da inclusão, ela está longe de ser uma realidade. Por exemplo, nas escolas, doutor Hércules, tem a chamada sala de AEE, que é a sala de educação especial, para assistência específica para alunos com deficiência. Só que é uma sala e um mesmo profissional para deficientes, para pessoas com deficiência de qualquer tipo. Muito obviamente, esses profissionais não estão plenamente capacitados para lidar com todo tipo de deficiência. Para que esses alunos tenham essa assistência, eles precisam ter um laudo. E aí já começa um problema. Muitas vezes os professores têm relatado que uma criança, uma adolescente, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos até conseguir o laudo. Quer dizer, às vezes quando ela consegue o laudo, já é a época dela sair da escola. Como não há toda uma estrutura nas escolas para atender todos os tipos de deficiência e nem uma qualificação de todos os profissionais da escola também para lidar com isso, muitas vezes essas crianças, esses adolescentes com deficiência, eles ficam completamente alijados até mesmo do processo de socialização nas escolas. Não é só do processo de aprendizagem propriamente dito, mas até o de socialização, porque às vezes nem os outros alunos sabem lidar com essas crianças e com esses adolescentes, e nem mesmo os profissionais. Assim, se a gente for falar assim, quantos professores, por exemplo, a gente que tem hoje, né, os tradutores de Libra e tal, quantos professores conhecem essa linguagem? É uma quantidade muito pequena. Então, aí eu estou dizendo assim, de uma coisa que nós já evoluímos bastante, porque hoje intérprete de Libra tem em muitas escolas, e nós já evoluímos bastante nisso. Mas hoje, doutor Hércules, o senhor estava falando que o senhor tem, né, um assessor que é cego, e que ele observou, né, um problema aqui, e nós conseguimos, né, que o deputado... o presidente da Assembleia colocasse piso tátil e tal. Às vezes você pergunta assim, a escola tal tem acessibilidade? Muito mal, às vezes, uma rampa. Piso tátil, raríssimas escolas têm. Sinal sonoro, raríssimas escolas têm. Tecnologia acessível, computador, por exemplo, né, que tem que ser computador adaptável para quem tem baixa visão e tal. Nenhuma escola praticamente tem. As salas de AEE, de 90% das escolas, é um bequinho que foi separado ali e virou a salinha de AEE. Às vezes é um pedaço da biblioteca, às vezes um pedaço do corredor, às vezes um pedaço da sala do diretor. Raramente, doutor Hércules, a gente visita uma escola que a sala de AEE
é uma sala de aula nos padrões normais, né, de tamanho normal e tal, e com toda a estrutura. Então, nós ainda precisamos evoluir muito, mas muito, 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 muito nessa questão da inclusão da pessoa com deficiência. Nós avançamos muito na legislação, né, inclusive com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas nós não avançamos quase nada ainda, doutor Hércules, na infraestrutura, inclusive dos estabelecimentos públicos, como as escolas públicas, para realmente a gente conseguir uma dignidade de atendimento para as pessoas com deficiência. Então, nós precisamos evoluir muito nisso, tanto nas redes municipais, quanto nas redes dos estados, quanto também da rede federal. Há muito que evoluir. O mundo corporativo precisa trabalhar mais nesse sentido, porque tem essa responsabilidade social. A gente continua com os problemas, doutor Hércules, o senhor que fala sempre muito sobre isso, o problema de calçadas acessíveis, por exemplo, né, tanto para quem é cego quanto para cadeirantes, por exemplo, continua sendo um problema na maioria das cidades. Quer dizer, é o elementar do elementar, é o básico do básico que nós não conseguimos evoluir ainda. Então, assim, é uma responsabilidade de toda a sociedade discutir isso e que a gente promova de fato a inclusão, que a gente faça valer a legislação, o arcabouço legal que foi criado no Brasil, que ele se transforme em realidade, que ele alcance efetivamente as pessoas que realmente necessitam disso. E mais uma vez, eu quero parabenizar especificamente, doutor Hércules, as APAES, as Pestalozes ou instituições como o Instituto Braille, como o Instituto dos Cegos lá em Vila Velha, que o senhor tantas vezes fala, né? E outras instituições. Nós temos, né, a AMAIS, que é fantástica, que faz um trabalho fantástico. Então, assim, parabéns a todas essas instituições tão fundamentais nesse processo, e que eu não canso de repetir, que fazem um trabalho que ninguém faz. Se elas não fizerem, ninguém faz o trabalho que elas fazem. Municípios não oferecem esse trabalho, estados não oferecem, a própria União não oferece. Então, esse é o meu registro para essa tarde de hoje, doutor Hércules. Parabenizo também o senhor por ser um lutador também por essa causa, e ela deve ser uma causa de todos nós, de toda a sociedade. Muito obrigado, deputada Dilson.